Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida e eu vou trazer para vocês agora mais uma decisão. Essa decisão eu não considero ela daqueles do nível de importância, dos mais importantes, mas eu sempre acho importante aqui o contexto. Lembra que eu comentei com vocês que às vezes a gente lê a decisão, ela parece ter nenhuma importância, mas quando a gente contextualiza, esse assunto ganha alguns contornos importantes. Olha só o caso que eu vou trazer aqui para vocês. Trata da responsabilidade civil de fundação privada de apoio à universidade pública que presta serviço público. Duas perguntas que eu quero fazer para vocês antes de ler a tese, né? Primeiro, você sabe que a Constituição Federal prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado, das entidades de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos. Quando a gente fala de entidade de direito privado prestadora de serviço público, quase sempre nós associamos isso aqui, tanto às empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, como também as concessionárias e permissionárias de serviços públicos, que prestam serviço público por delegação. Mas agora eu estou trazendo para vocês uma terceira categoria de entidade. São as entidades do terceiro setor. Aqui um caso específico, chamado de entidade de apoio ou fundação de apoio. Como é que funciona a responsabilidade civil dessa entidade? Ela não faz parte da administração pública e nem é uma prestadora de serviço público no sentido estrito dessa expressão, porque ela não recebe uma delegação do Estado para prestar o serviço público. Mas ela presta um serviço público, sim. E aí como é que funciona a responsabilidade dessa entidade? O STJ respondeu para a gente. E também trouxe uma segunda resposta de uma outra pergunta que eu vou fazer. Qual que é o prazo prescricional aplicável para a responsabilidade civil desse tipo de fundação? Quando são entidades da administração pública, o prazo é de 5 anos. E para essa fundação privada, qual seria o prazo aplicável? Olha só o que o STJ decidiu no informativo recente, decisão de 21 de junho de 2022, que fala o seguinte: a fundação privada de apoio à universidade pública presta serviço público, razão pela qual responde objetivamente, então a gente já tem aqui a primeira resposta às perguntas que eu fiz, pelos prejuízos causados a terceiros, submetendo-se a pretensão indenizatória ao prazo prescricional quinquenal, ou seja, 5 anos, e esse é o prazo geral previsto na Lei 9494 de 97. Eu vou trazer aqui, então, uma situação hipotética para contextualizar. Maria está realizando um curso de pós-doutorado, custeado com recursos públicos em universidade sediada no exterior, tá? Na verdade, aqui, o caso dela, ela prestava um pós-doutorado no Brasil e no exterior simultaneamente, né? Custeado aqui pelo Estado brasileiro, Universidade Pública do Brasil, que era o principal vínculo, mas ela também tinha que ir para um outro país para realizar algumas etapas da pesquisa. Para a realização das pesquisas, Maria solicitou a realização de coleta e análise de amostras de material genético para a Universidade Brasileira encarregada em que estava vinculado. O desembaraço do material ficou sob responsabilidade de fundação de apoio vinculada à universidade. Entretanto, sem justificativas, a documentação relativa ao material não foi enviada para a transportadora. Assim, os materiais foram devolvidos à origem no exterior e acabaram estragando, tá? Duas perguntas que eu faço para vocês. Primeiro, a responsabilidade da fundação de apoio é objetiva ou subjetiva? Já vimos que ela é do tipo objetiva. Segundo, qual o prazo prescricional que se aplica a essa hipótese? Então, nós já vimos que é objetiva a responsabilidade civil e que o prazo prescricional é de 5 anos. Mas dá pra gente extrair, né? Eu te dou um limão e nós vamos fazer uma limonada aqui com esse julgado que parece pouco relevante, mas tem coisa importante. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. A Lei 9494, que regulamenta essas ações, prevê a prescrição de 5 anos do direito de obter indenização dos danos causados a agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Veja, não existe uma condicionante. Eu não preciso que essa entidade faça parte da administração pública. Ela pode não fazer parte da administração pública, mas ser prestadora de serviço público. E nesse caso, eu chamo a prescrição, a responsabilidade objetiva e a prescrição quinquenal, tá? Informativo 744 do STJ, então ele é um informativo bastante recente, né? Informativo da semana passada, em relação à data que eu estou gravando esse vídeo, tá? Primeiro, delimitação da controvérsia, do debate. A controvérsia é determinar o prazo prescricional na hipótese de danos provocados por fundação privada que prestou serviços de apoio à universidade pública. E eu começo esclarecendo para vocês o que é uma fundação de apoio, tá? A Maria de Pietro, ela faz uma qualificação, uma conceituação das entidades de apoio ou fundação de apoio. São pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, instituídas por servidores, porém em nome próprio, sob a forma de fundação, associação ou cooperativa. Então a gente tem aqui a fundação também dentro desse contexto. Para a prestação em caráter privado de serviços sociais não exclusivos do Estado, mantendo vínculo jurídico com entidades da administração direta ou indireta, em regra por meio de convênio. Então, no caso aqui, o que aconteceu? Uma universidade pública brasileira firmou um convênio com uma fundação de apoio, que é a Fundação de Apoio para a Realização de Pesquisas, de projeto. Para que são instituídas essas fundações? Elas são instituídas principalmente nas universidades e nos hospitais públicos. Imagina uma universidade tendo que financiar projetos de pesquisa. Às vezes essas pesquisas demandam algumas ações rápidas que muitas vezes não são compatíveis com o processo de licitação, com a realização de despesa pública natural. E aí para dar eu vou usar a expressão inadequada aqui, mas para facilitar, para dar uma burlada, uma flexibilizada no regime jurídico administrativo, você institui uma fundação de apoio. Ela é privada, ela não faz parte da administração pública. Por isso ela não está sujeita às mesmas regras que a administração pública estaria. Mas a pergunta que vem é o seguinte: primeiro, qual o tipo de atividade desempenhada por essa fundação? Se ela está apoiando uma universidade pública, que é uma prestadora de serviço público nesse caso, então ela também é prestadora de serviço público. Essa que é a lógica que o STJ desenhou. Então assim, mesmo que ela seja uma fundação de natureza privada, e aqui é importante ficar bem claro, eu não estou falando de fundação pública de direito privado. Eu estou falando de fundação privada, uma fundação que não faz parte da administração pública, mas possui natureza de direito privado e presta serviço público. Então, ela assim, a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público tem a obrigação constitucional de reparar os prejuízos causados a terceiros. A hipótese é regulada pelo artigo 1º-C da Lei 9494, quanto ao prazo prescricional fixado de 5 anos, tá? Só para vocês entenderem o caso concreto, tá aqui, né? O caso concreto foi basicamente que essa fundação ela era encarregada do desembaraço de um material genético para realizar uma pesquisa. A documentação relativa a esse desembaraço não chegou até a Anvisa. Por isso, a transportadora, em virtude da demora, teve que devolver o material para Portugal, que era onde estava sendo realizada a pesquisa. Com esse prazo de vir para cá e voltar para lá, o material estragou e ele ficou inútil para a realização de pesquisa. E era um material de difícil coleta, então gerou, obviamente, um prejuízo para aquele candidato que estava fazendo esse pós-doutorado, porque muito provavelmente a pesquisa dele ficou prejudicada. Nesse caso, ele faz jus à indenização, a responsabilidade é objetiva e a prescrição é quinquenal. Tá? Então, basicamente, é essa a regra que nós colocamos. Então, em resumo, a Fundação de Apoio à Entidade que presta serviços públicos tem responsabilidade objetiva. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. E segundo, que o prazo prescricional é de 5 anos. Perfeito, né? Assunto simples, porém que deu para a gente fazer uma boa análise, um bom aprofundamento. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Não se esqueça também de se inscrever e de deixar um comentário aqui sobre o que você está achando, quais as dicas aqui para esse nosso projeto de análise de jurisprudência. Um abraço e até a próxima!